porque trabalhar com porcos era o absurdo, irmãos. E ele foi trabalhar com porcos. Só que não para aí. Diz o texto que ele estava com tanta fome que ele desejava comer aquilo que o porco comia. Ele desceu mais um pouco. E depois diz o texto que as pessoas não davam nada para ele. Em outras palavras, dava comida para o porco, mas nem a comida do porco se dava para ele. Ninguém dava nada a ele. Olha onde este rapaz chegou. Olha o abismo que ele chegou, né? O fundo do poço que ele chegou. Mas um dia, irmãos, ele lembrou-se dos jornaleiros que trabalhavam na casa do seu pai, os operários. E ele dizia, e ele pensou alto, né? Os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Aí ele falou: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra ti, já não sou digno. Aqui ele falou o que realmente iria acontecer. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros, ou faz-me como um dos seus trabalhadores. Só que, meus irmãos, esta casa aqui era uma casa que tinha graça. Era uma casa que tinha graça. A casa que tem graça, irmãos, é uma casa que tem perdão. A casa que tem graça é a casa que tem reconciliação. É a casa que está aberta para restauração. Este é o lar que tem graça. Existem casas, irmãos, que lamentavelmente tem muito julgamento, tem muito peso, a mão muito pesada. Eu não estou aqui dizendo que nós temos de passar a mão no pecado. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é que tem lares que não desfrutam, não sabem o que é viver a graça de Deus. É o exemplo da casa do Paco que eu falei agora há pouco para vocês. É o exemplo, talvez, aonde a preocupação maior é com a imagem das pessoas, o que as pessoas vão dizer, o que a sociedade vai dizer, o que a comunidade vai achar. E esta casa aqui era uma casa de restauração, irmãos. Era uma casa que desfrutava de uma graça. Então este moço aqui da parábola, né, ele se levanta e ele faz o caminho de volta. Tente imaginar, né, o estado em que ele estava. Primeiro, por todos esses degraus que ele foi descendo na sua vida, né? Os degraus que ele foi descendo. E tudo isso, irmãos, está muito relacionado àquele mandamento, né? Ali de Êxodo capítulo 20, que fala que nós temos de honrar os pais, honrar o pai, honrar a mãe, honrar os pais, né? Está muito relacionado a isso. A partir do momento que ele vai lá e pede uma antecipação dos seus bens, aí já entra uma desonra já. E ele volta para a sua casa. E diz a Bíblia, né, lá no versículo de número 20, ele levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, queridos irmãos, ele vinha em direção ao pai, e o pai, quando ainda, isso aqui é uma parábola que Jesus está contando, né? Os irmãos sabem que parábolas são histórias reais, mas Jesus quer trazer uma mensagem aqui para nós dessa história. A história foi essa, que ele, quando vinha de longe, o pai viu aquele moço, conheceu, identificou, o viu primeiro ainda, e foi em direção a ele, e o abraçou. O abraçou e ele disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí parece que ele iria continuar o texto que ele havia planejado. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Mas ali naquele momento, parece que o pai cortou a fala dele. Cortou, na mesma hora que ele ia falar o que ele tinha ensaiado, enquanto estava lá junto aos porcos, né? Então o pai faz o corte e disse o seguinte para os seus servos: traz depressa a melhor roupa,
traz e coloca nele a melhor roupa, põe um anel na mão e sandálias nos pés. Tudo isso, irmãos, tem significado. Anel está muito relacionado à aliança, a pacto, não é verdade? Sandálias está muito relacionado à questão dele, ele achar que seria escravo e não. Ele estava sendo readmitido como filho naquela casa. Os irmãos vão observar que um pouquinho mais à frente, o outro que ficou em casa, ele não entendeu aquilo. Ele não compreendeu aquilo. Por quê? Porque o que nós temos aqui, meus irmãos, é um exemplo de graça. Nós, na realidade, somos, né, este jovem que sai de casa. Todos nós estamos aqui, somos este jovem que sai de casa. E um dia fomos abraçados pelo Senhor Jesus, e pela sua graça, nós fomos readmitidos. O Senhor entrou numa aliança conosco, meus irmãos. Imaginem bem que privilégio. Deus não tinha que fazer aliança conosco, mas Ele, por amor, por uma graciosidade, por uma bondade, por uma generosidade, Ele entra conosco numa relação de aliança, né? E agora Ele está aliançado conosco. Ele empenhou sua palavra para conosco, meus irmãos. Queridos irmãos, este jovem desta parábola, não é toda casa que receberia ele, tá bom? Os irmãos